bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, o tema é riquíssimo, né? Nem sei, é tanta coisa para um tempo curto, né? Mas a gente vai tentando aqui pegar um trechinho de cada coisa, porque realmente a gente fica querendo trazer tudo, porque é muito rico, né? Como tudo na doutrina. Então, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar dos trabalhadores da última hora. E eu peguei aqui, lá para o final já desse capítulo, né? Que fala que os últimos são, quem são os trabalhadores da última hora, né? Tem as parábolas ali, a parábola da festa de núpcias, né? Que relata quem são aqueles que foram convidados ali, que foram convidados por último, os primeiros convidados rejeitaram, né, o convite, enfim. Aí lá para frente nas instruções tem aquela passagem que vai explicar o que significa, né, quando Jesus nessa parábola fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? E lá para frente tem uma bela mensagem de Erasto falando aos espíritas. Então eu queria trazer para a nossa leitura, né? Porque ela diz, é um chamado mesmo para nós que abraçamos, né? Nós que escolhemos essa religião, essa filosofia de fundo científico, né? E religioso, essa ciência para seguirmos, né? Então, essa mensagem aqui de Erasto, ela é dirigida especificamente para nós que levantamos a bandeira que somos espíritas, né? Então, nessa mensagem, né, ela é um pouco longa e é um convite, é um encorajamento para nós, para a gente entender que é chegado o momento, né? São chegados ali os momentos de nós darmos passos mais firmes ali no nosso adiantamento, né? Então ele convida, olha, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estarão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra convida incessantemente ao sacrifício. Então a gente vai perceber, eu estou lendo partes, porque tem, como eu disse, é muita coisa. Na bibliografia coloquei vários livros, tem muito mais, né? Vou lendo aqui o que dá para ler. Então, por isso eu vou pegar as partes mais importantes aqui, né? Então fica, mas está tudo na bibliografia, todos deveriam ir lá e ler tudo na íntegra, né? Mas o que Erasto faz aqui? Ele nos convida ao trabalho e convida com ênfase, para a gente ter uma ideia de como isso é importante. Se fosse uma coisa, vamos, né? Não, ele fala com ênfase, não sem titubear. Quem escolheu esse caminho, que esteja certo dele e faça o que deve ser feito, né? Nós precisamos fazer o que precisa ser feito sem titubear, com firmeza, com amor e coragem. E é isso que Erasto nos convida, né? Então ele fala, olha, é necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, né? Mais para frente ele fala, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então,
é uma exortação, na verdade, essa mensagem, né? Não é só um convite, é uma exortação mesmo, um encorajamento para que a gente faça o que precisa ser feito, que se espera de nós e que temos condição, porque sabemos que muito nos foi dado, né? Temos todo o conhecimento, foi levantado o véu das alegorias, então para nós não tem desculpa. Então, justamente por esse motivo, temos que trabalhar, temos que fazer o que esteja ao nosso alcance, né? E ele diz aqui, olha, falareis como nenhum orador sabe falar, ide e pregai, né? E ele fala, né, para nos consola também. O pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Quem é o pastor? É Jesus. Então, temos que ter coragem. Sabemos que não é fácil. Sabemos que vamos encontrar todo tipo de confrontadores, né? Só a gente observar como que está o mundo. Quando a gente prega algum valor, a gente fala de família, fala de moral, fala de amor, todo mundo cai matando, né? Uma inversão de valores que a gente vive atualmente, que é impressionante. Então a gente sabe que muitas coisas vão querer falar que está ultrapassado, que é ditadura, que é autoritarismo, né? Então, quando a gente chama as coisas para essa ordem, para essa disciplina, né? Que deve ter, mano, eu sempre disse para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, para fazer como o Erasto está nos exortando a fazer, precisamos ter disciplina e vencer as nossas más tendências, sair da zona de conforto para sair, né, ir e pregar e falar como nenhum orador sabe falar, para a gente fazer tudo isso que o Erasto nos convida, nós temos que ter ali muita coragem, muita firmeza, sabendo que vão ter os contraditores que vão estar ali prontos com 1,5 milhão de argumentos para fazer com que a gente desista. Então, por isso a gente precisa ter coragem, né? Sabendo que o nosso pastor não vai deixar que sejamos imolados, né? Como está dizendo aqui, contra os carrascos, pelos carrascos, né? E ele mais para frente continua, olha, marcha para a frente, grandiosa falange da fé, né? E ele fala, parti, pois, cheios de coragem para remover essas montanhas de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Então, como hoje a gente olha para trás, estuda a história e vê todas as atrocidades que aconteceram lá, né? E a gente fica assim, muitas vezes até surpreso, como se fosse algo, né? Da história, tá lá nos livros, a gente fica chocado pelo que a gente lê e aprende nos livros de história. Mas aconteceu, e muitos de nós estávamos lá participando em outros corpos, né, em outras encarnações. Ele está dizendo que no futuro, todas essas lutas que a gente estiver travando nesse momento, em nome da justiça, em nome do amor, né, em nome da obra do Senhor, pois somos os obreiros do Senhor, o nosso Senhor, que é Jesus, todas essas lutas que serão travadas no futuro, as gerações futuras vão conhecer somente como uma história, né? Um período da história que ficou para trás, como hoje nós olhamos, por exemplo, lá para trás para as cruzadas, né? As guerras, enfim, e temos essa mesma impressão. Olha, lá no final da mensagem, eu estou pulando, né? Ele diz, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, aí ele vai dar, no final da mensagem, ele também nos dá um alerta, olha. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Aí, né, perguntareis então,
Como reconhecer os que se acham no bom caminho? Se até mesmo entre os espíritas tem aqueles que se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? E ele dá a resposta: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios. Então, conhecereis a árvore pelos seus frutos, não é? Então, vamos analisar o que é que esses que se dizem espíritas, o que é que nós que nos dizemos espíritas, o que é que fazemos? Será que tudo o que nós falamos, pregamos, né, condiz com as nossas atitudes? Será que estamos sequer nos esforçando? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Se a pessoa, se aquele que está falando, se aquele que se diz, né? Bom, primeiro, o verdadeiro virtuoso não se diz nada, não é? Então já começa por aí. Então vamos observar as atitudes. As nossas, começando pelas nossas atitudes e daqueles que a gente busca seguir como modelos, né? Qualquer um desses que a gente visa seguir como modelo, vamos observar as atitudes da pessoa, né? Antes. Bom, eu trouxe aqui alguns textos, né? Coloquei até na bibliografia, não sei se vai dar tempo de ler tudo, mas aqui, olha, do livro Religião dos Espíritas, tem uma mensagem, esse livro aqui, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Falando o obreiro do Senhor. Nesse capítulo do Evangelho, mais para frente fala, tem uma mensagem também, que é do Espírito da Verdade falando dos obreiros do Senhor, né? Então, olha, essa mensagem aqui foi dada numa reunião pública no dia 8 de maio de 1959. E Emmanuel ensina: cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Conhece o cristão pelas suas obras, né? Que a gente estava falando. Conhece a árvore pelos frutos. Não cogita do próprio interesse. Então, olha essas atitudes do obreiro do Senhor, do verdadeiro espírita, que seria o verdadeiro cristão. Não exige cooperação para fazer o bem. Então, se oferece para fazer o bem, né? E não exige nada em troca. Não cria problemas, tá? É sempre uma pessoa fácil de lidar. Não suspeita mal, ou seja, está sempre de boa fé. Não cobra tributos de gratidão, ou seja, faz o bem pelo bem e não fica esperando que seja reconhecido, muito menos agradecido. Se o agradecimento vem, fica feliz. Se o agradecimento não vem, não fica triste e continua fazendo. Não arma ciladas. Não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, ou seja, o popular não é folgado, faz a sua parte, não fica empurrando para os outros, né? Faz o que precisa ser feito. Não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes, que é aquilo, né? Tá vendo, né? Então lê alguma coisa e acha que é sempre para o outro, mas nunca para si mesmo. Não reclama a santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá. Então, quando dá, né, a mão esquerda, não sabe o que faz a direita. Ele dá e não quer saber o que está sendo feito. Ele dá porque ele quis dar de coração. Não espia os erros do próximo, não promove o exame das consciências alheias, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, né? Então,
A greve no sentido assim, tem pessoas que ficam tão melindrosas que param de fazer, estava fazendo alguma coisa, estava num trabalho voluntário, deixa de fazer, né, as coisas. Não conhece as suas fraquezas. Então a gente, né, então o obreiro do Senhor é aquele que, para começar, ele olha para dentro de si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? Não cultiva espinheiros da intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno, então sempre tem a boa palavra. Não sente cóleras sagradas, não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece. Meu Deus, né? Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Lindíssima mensagem do Emmanuel, que dispensa comentários. E a gente já parte imediatamente aqui, olha, sempre Emmanuel, né? O Emmanuel que tá... Tem mais outra mensagem aqui de Emmanuel, só que agora é do livro O Consolador. E na questão 361 do Consolador, através ali da mediunidade magnífica do Chico, foi feita uma pergunta e Chico responde, Emmanuel responde através de Chico, né? Emmanuel responde através da mediunidade do Chico. A pergunta: na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médiums estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo, como os juízes, os médicos, os professores, os literatos, os políticos e etc.? Então, né, é perguntado se o espiritismo tem que ter essa preocupação de converter as pessoas destacadas do mundo. Então, a resposta de Emmanuel: os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos antes de qualquer prurido no intuito de converter os outros. E ao tratar-se dos homens destacados no convencionalismo terrestre, esse cuidado deve ser ainda maior, porquanto há no mundo um conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos de progresso. Então, né, ele está dizendo aqui que, antes de mais nada, a gente tem que o espírita deve buscar pensar na autoiluminação. E com relação a essas pessoas, tem que ter um cuidado maior, né? Porque tem esse conceito soberano de que essas pessoas, né, de posição destacada, tem lá uma certa força, né? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Ele vai explicar várias coisas nesse sentido, mais voltado para essa questão das autoridades. Então, como eu quero me atentar à postura do espírita, né? Então eu vou parar a leitura por aqui, né? Olha, além do mais, o último parágrafo. Além do mais, o espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto das almas nos legítimos fundamentos do reino de Jesus. E, por fim, nesses últimos minutinhos, do livro Fonte Viva, também, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mais uma mensagem aqui do Emmanuel, que ele vai comentar essa passagem do Evangelho de Tiago. Olha,
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Está em Tiago. E Emmanuel nos ensina: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, né? Então, o verdadeiro cristão, seja um estadista lá, nas maiores posições, ou um varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige e não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece e não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então ele está dizendo que para ser um obreiro, né, é quase como se fosse uma promoção que aquele que é um simples seguidor do Evangelho vai um dia alcançar, né? Então, que a gente fique com essas reflexões, né, para nós que somos espíritos e que venhamos a buscar a ser esses obreiros do Senhor, né, esses espíritas conscientes. Agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Saudações a todos, desejo que todos estejam bem e não esqueçamos que Deus sabe de nossas necessidades e nos provê do que precisamos, mas temos que ter a humildade para, fazendo a prece, conversando com Ele, não só pedindo, mas agradecendo, também contando o que se passa conosco. Veremos hoje sobre Deus, iniciando pelo texto ditado por Meimei e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um espírito amoroso que escreve para crianças, principalmente, sem deixar de encantar os adultos com a forma de se expressar. Então, na apresentação do livro, Emmanuel escreve um pouco sobre Meimei. Vou ler para quem não a conhece. Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil, à claridade do Evangelho Redentor. Colocando a sensibilidade a serviço da inteligência
em seu formoso ideal de servir, tomou a prece dominical e com ela compôs o delicado poema de comentários e contos, lendas e observações que vamos ler, recordando as lições inesquecíveis do nosso Divino Mestre. Para todas as situações difíceis e para todos os problemas da luta humana, encontrou na oração do Senhor um ensino e uma solução, um apontamento e uma bênção, oferecendo-os às crianças nesta página que constituem fragmentos luminosos do seu coração em forma de letras. Que Deus lhe multiplique as energias na plantação do bem e que os raios de amor da sua abençoada maternidade espiritual se irradiem com crescentes fulgurações por toda parte em favor dos pequeninos. São os nossos votos. Emmanuel. Em Pedro Leopoldo, em 12 de junho de 1952. Então nós vamos ver o capítulo 2, Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes falar? Aliás, sem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? E ele responde: pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E ele responde: pelos rastros. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, esta história é de uma simplicidade e uma delicadeza que nos faz admirar a natureza como algo sagrado, se bem que tudo que Deus cria é sagrado e pode ser usado na medida do necessário, assim respeitando a criação divina. Nessa história vemos que podemos saber sim que Deus existe, basta apenas querer ver. Há muitas pessoas que dizem que tudo surgiu ao acaso. Surgir ao acaso parece ser algo mágico. Do nada surge tudo o que existe e ainda sob a regência de leis que regem o universo. Vamos então agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. O capítulo 1, o título é Deus e tem o item Deus e o Infinito. É perguntado aos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A próxima pergunta: o que devemos entender por infinito? Minha resposta é: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? E a resposta é: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Kardec comenta essa resposta. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma,
definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então vemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós somos ainda muito primitivos comparados aos espíritos puros, como Jesus. Eles sabem compreender Deus e as suas leis e o seu amor perfeitamente. Nós temos essa dificuldade de compreender Deus como Jesus é capaz de senti-lo. Mas Jesus é um espírito puro e nós estamos recebendo esclarecimentos, auxílio dos espíritos superiores, para um dia melhor compreendermos Deus e o seu amor incomensurável. Nós, neste planeta, estamos apenas adquirindo conhecimentos dessas leis e ainda há aqueles que não as aceitam. Agora, um outro item do Livro dos Espíritos 2, Provas da Existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E Kardec comenta: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Interessante esse comentário de Kardec. Realmente, tudo que fazemos tem uma causa. Portanto, tem que haver uma causa para a existência do universo e também a existência dos seres vivos. Se não aceitarmos essa ideia, teremos que aceitar que o nada pode criar melhor que nós que temos inteligência. Não faz sentido. Questão número 5. De que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos. Então, vemos aqui que os diferentes povos dos dias de hoje e de outros tempos bem remotos já acreditavam na existência de um Deus. Havia também povos que acreditavam em deuses, mas apesar das diferenças que há entre o monoteísmo e o politeísmo, ambos admitem um ser transcendente ou seres transcendentais. Justamente porque o que vemos na natureza é intrigante. Suas qualidades ou características certamente têm uma origem, mas não no homem. E, obviamente, talvez o homem, nós acreditamos em Deus único, um Deus único, monoteísmo. A outra questão, número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. E além disso, o que é o acaso? Nada. E aí Kardec comenta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Aliás, eu vou ler melhor novamente. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente.
Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. A questão número 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Agora eu vou ler o comentário de Kardec, que lá foi a resposta dos espíritos. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa primária. É a inteligência superior à causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Agora vamos ver um item sobre os atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Kardec comenta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Então, nós aprendemos em outras épocas que Deus era apresentado, né, como um senhor idoso, sentado em algum lugar, né, numa cadeira, e os espíritos vêm abrir os nossos pensamentos, né, ampliar, melhor dizendo, os nossos pensamentos, mostrando que Deus está em todos os lugares, em toda parte, em todos os corações que existem. Né? Todos os seres que Ele criou, seus filhos, Ele está presente em todos. Questão 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E a resposta é: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber.
Hoje, então, vimos textos que falam do Criador de tudo que existe no universo, a matéria e o espírito, ou os espíritos, né? E que tudo evolui. E essas reflexões são com base no livro Pão Nosso, escrito por Meimei, aliás, do espírito Meimei, né? E o livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Obrigado e boa noite a todos. Que tenham uma boa semana.